participar de um cafezão daquele, né? Eu acho que vai ser até uma desfeita em casa, porque eu não vou chegar com vontade de almoçar, né? A minha esposa, ela vinha, mas ela está com problema de amidalite, não pôde. Mas, assim, foi muito bom rever os irmãos, estar com os irmãos. Esse abraço que eu recebi, ele sempre foi transmitido pelo pastor Edson, pela irmã Suzana, para mim, nesse período que a gente esteve, assim, ausente, né? Aqui, na verdade, é a terceira igreja que eu estou falando em 2 anos que eu passei aí, desde que eu tive aquele problema do Covid, né? E nós descobrimos que, na verdade, amados, o Covid foi o pretexto para que eu quase morresse do pulmão. Eu não sabia, mas eu já tinha uma doença crônica de pulmão. Eu trabalhei em hospital, junto com o pastor, muitos anos. Depois que eu saí do hospital, eu fiquei como missionário da Igreja Batista, trabalhando nos hospitais como voluntário. Agora, por último, quando eu me aposentei e a gente continuou como voluntário no hospital, na pandemia, eu ia várias vezes no hospital para cantar, para tocar, para orar pelas pessoas. E, na verdade, eu tinha comorbidade, eu não sabia. E a minha comorbidade era pulmonar. Então, assim, Deus realmente permitiu que tudo isso acontecesse para fazer um milagre dele. Porque eu só sobrevivi pelo milagre de Deus através das orações de vocês. Eu sei que vocês estavam orando, a Fábio também sempre estava me falando, né? O Luiz, a família dele, porque sem dúvida foi a oração. Hoje, desses 95% de ar que eu perdi, eu consegui recuperar 55%. Mas não é um pulmão só, é 35 de ar num e 20 no outro. Então, eu estou nessa questão. Só que eu tenho me cuidado, tenho feito academia, estou fazendo fisioterapia, eu toco instrumento de sopro, e isso está ajudando na minha recuperação. Talvez eu não recupere mais que isso, mas eu estou vivo. E eu acho que isso que é o mais importante, né? Se não tiver mais ar que isso, está louco de bom, né? Mas os próprios médicos, o pneumo que cuida de mim, ele é inclusive evangélico, ele falou assim: pastor, a gente não tem como saber como será o seu futuro, porque essa doença é nova. E a gente não tem assim um estudo anterior para poder precisar alguma coisa. A vida da gente está nas mãos de Deus, essa que é a grande verdade, né? E eu agradeço por esse carinho, por esse amor. Era para eu ter vindo antes para cá, o pastor chegou a marcar umas 3 vezes para eu estar aqui, mas eu estava com uma doença que eu nem sabia que existia, um tal de pânico. Interessante que esse pânico é uma coisa bem diabólica, porque eu tinha pânico de dormir, eu tinha pânico de dirigir, tinha pânico quando eu chegava num local com bastante gente, e eu não sabia que isso tinha 3 origens. É a origem orgânica, emocional e espiritual. E graças a Deus, eu fui atendido por um psicólogo, né, um pastor. Até eu peço perdão para os irmãos, para o pastor, pelas oportunidades que me deram. Eu não pude estar aqui, mas eu tinha receio e eu não estava bem. Então, a gente não estando bem, acaba sendo um canal não muito bom da graça de Deus na vida das pessoas. Então, foi um tempo de se cuidar. Graças a Deus, já superei o pânico, né? Eu acordava de madrugada, gritando, porque achava que eu estava na UTI. Aí, chegou uma hora que a minha mulher falou assim: eu vou ter que pedir para o médico um remédio para você dormir, porque você mata a gente de susto. E na parte de cima do meu apartamento, né, o andar de cima, é um casal com um bebezinho. E na parte de baixo é um casal idoso. Nossa, eles davam um pulo. Aí eles sempre falam com gente: a gente sabe que o pastor está em recuperação, mas diz para ele não gritar de madrugada, que a gente morre de susto, né? E graças a Deus isso acabou, né? Mas é um trauma, né? É um trauma que mesmo sendo pastor a gente está sujeito, a gente tem que trabalhar. Como é importante o psicólogo, o trabalho dele, como é importante o papel do psiquiatra. Aí tem gente que fala assim: o senhor é louco, o senhor foi se tratar com o psiquiatra? Daí eu falei: não, mas o psiquiatra não lida só com louco. Se bem que o pastor é meio malucão também, né? Mas tudo bem. Mas não lida só com louco. O psiquiatra, ele lida com todo tipo de doença emocional, física, porque o psicólogo não pode receitar remédio. Quem receita é o psiquiatra, né? Então, graças a Deus, hoje já está mais controlado e tudo mais. E eu quero agradecer esse carinho, essas orações, esse apoio. Foi fundamental para eu estar aqui hoje com vocês, né? A gente não sabe o que Deus tem para a gente preparado na frente,
Mas eu tive a alegria de quando eu estava na UTI, a minha netinha nasceu, e agora no Natal ela veio junto com o meu filho, minha nora, lá da Finlândia, e a gente pôde pegar ela no colo. E foi uma realização de um sonho, que a enfermeira falava para mim, lá na UTI, uma enfermeira cristã, a Cláudia, melhore, pastor, porque você vai pegar a tua neta no colo. Daí eu pensava assim, tadinha, né? Não sabe de nada, né? Estou aqui já com o pé na cova e ela fica falando isso, né? Já sinto, né, o cheiro de flor de cemitério e ela falando isso. Aí, não, graças a Deus eu consegui, graças a Deus eu estou aqui, para a honra e glória de Jesus, né? Porque o Senhor faz milagre. Foi um milagre mesmo que aconteceu comigo. E algo que, dentro disso, eu quero compartilhar com os irmãos, em outra oportunidade, né? Nesse tempo que eu estava em coma, eu tive uma visão do céu, eu comentei já para os irmãos em live, né? Na internet, tudo. E interessante que essa visão que eu tive do céu, que eu achei que as pessoas iam zombar, iam caçoar de mim, tadinho, né? Já era maluco, ficou pior, fica vendo o céu, anjo e tal. Na verdade, pessoas já aceitaram Jesus comigo por causa dessa visão. E isso foi muito significativo, porque daí eu entendi por que, né, Deus estava permitindo aquilo. Se Ele me trouxe de volta, é porque Ele queria usar aquela experiência para levar pessoas para Jesus. Eu tenho um diário do tempo que eu trabalhei lá no hospital, e eu contei de moribundo em torno de 102 pessoas que eu visitei no evangélico, pessoas que estavam partindo desse mundo, estavam muito mal, né? E desses 102, eu tive a oportunidade de encontrá-los lá na visão do céu. E eles estavam crentes, estavam com Jesus. Não eram batistas, não eram presbiteriano independente, mas eram de Jesus. E estavam lá, né? Por quê? Porque eles aceitaram na hora da morte. Interessante que eu fui me especializando nisso, que daí tinha gente que dizia assim, não chama o pastor Erickson, o capelão Erickson, porque se ele orar pela pessoa, a pessoa morre. E é verdade, eles morriam mesmo. Eu ia lá não para matar eles, né? Mas a gente ia para orar, né? O pastor lembra que tinha colegas que não gostavam de fazer isso, né? De ir lá orar com o moribundo. E eu gostava. E daí eu chegava lá, orava com a pessoa, dali um pouquinho, pof, a pessoa apagava, né? E teve um caso que eu nunca vou esquecer, e tem a ver com o que eu estou compartilhando aqui, de uma pessoa que era um baixinho, e o apelido dele, para mim, para a família dele, ficou Cachorro. O apelido dele era Cachorro. Ele estava no 6º andar lá da clínica geral do evangélico, e era um dia de manhã, dia de semana de manhã, daí me chamaram para fazer oração por esse senhor. Aí eu fui lá orar por ele já era paciente terminal, ele estava morrendo, que era a minha praia, né? Orar por quase morto. Aí eu fui lá orar por ele, né? Daí quando eu estava orando por ele, convidei ele para aceitar Jesus, ele aceitou, e ele estava muito mal mesmo, ele sentia que ele não ia viver muito tempo. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, olha, já que eu aceitei Jesus, eu quero pedir perdão pela minha ex-esposa. Aí eu falei assim, puxa, o senhor sabe o número dela e tal? Daí ele falou assim, você chama ela quando a outra não estiver aqui, porque ela tem ódio da outra. Aí eu falei, tá. Daí lembra que tinha esses rolos lá? A gente tinha que administrar esses abacaxi? Então, é por isso que o trabalho de capelão é importante, né? Aí a gente viu um horário que a outra não ia para ele falar com a primeira. Aí eu liguei para a primeira e me disse, olha, o seu ex-esposo está aqui, tal. Aquele cachorro está aí que pegou. Daí eu falei assim, ele ia estar morrendo. Ela, que morra esse cachorro, que apodreça, que feda, não quero saber desse homem. Aí eu falei assim, não, mas é que ele queria pedir perdão para você, porque ele aceitou Jesus, ele está morrendo. Ela falou que morra, e não insista mais. Tudo bem. Daí eu desliguei. Na hora que eu estava no almoço, e isso foi de manhã que ele aceitou Jesus, na hora do almoço, estava lá no refeitório, tocou o celular, pastor, tem uma mulher aqui do lado de fora na portaria, e ela disse que é a mulher do cachorro, é a ex-mulher do cachorro. Aí eu sabia quem que era o cachorro, né? Aí eu falei assim, tá bom, eu vou aí. Aí eu fui lá, cheguei, eu falei, a senhora veio? Daí ela falou, eu quero ver ele morrer. Daí eu falei, tá bom. Ela queria constatar que o cara estava partindo. Daí eu falei, tá bom, vamos lá, né? Quando cheguei lá, Deus fez um milagre. Esse homem pediu perdão, confessou todas as coisas que ele fez, me deu vontade de dizer, pare, tá muita coisa. Mas ele continuou, foi contando, né, todo aquele
reborfel da vida dele, e ele pediu chorando perdão para ela perdoou ele. Ela perdoou. E eu me lembro que na visão que eu tive lá do céu, quando eu estava em coma, né? E tem 2 aspectos da coma que eu vou falar rapidinho para vocês. Eu lembro que naquela visão, uma das pessoas que me abraçou e ficava me apertando era um baixinho, gordinho, mas ele não era parecido com o que tinha falecido, porque o outro estava inchado, estava feio. Esse estava um baixinho, gordinho, bonitinho. Aí eu falei assim, quem é você? Ele falou, eu sou o cachorro. Aí eu lembrei dele. Então, isso ficou na minha cabeça. Daí eu estava vendo outro dia lá minhas anotações, e está lá o cachorro lá. Então, todas as pessoas, elas estavam lá, e eu tive a certeza que vale a pena falar de Jesus para as pessoas. Porque você vai encontrar elas um dia no céu. Amém? E 2 coisas que eu quero convidar vocês a não ter medo. Se em algum momento alguém convidar você para ir orar para uma pessoa moribunda, ou na UTI, ou num quarto, ou mesmo numa casa, e essa pessoa aparentemente está em coma, tem coisas que eu lembro os médicos falando sobre mim, do meu lado, quando eu estava em coma. Inclusive, quando estavam passando o plantão, eu não sei quem é enfermeiro e não sei quem é enfermeira, um falou para o outro assim, o seu Erickson já está no bico do urubu. Esse ele vai morrer. Foi mesmo. E eu estava ali, pagado assim. Aí ela falou, está tão mal assim? Tá, ele perdeu 95%, o médico está tentando desmamar, que é tirar a sedação, e ele não volta. Foram 10 dias, né? Daí ela falou assim, coitado, né? Judiação, não sei o quê. E eu escutando, gente. Daí isso já não estava no céu, né? Aí eu falei assim, gente, a gente escuta. Você tem que falar. Você tem que falar. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que falar. Porque eu lembro que eu escutava. Não tudo, mas tinha coisas que eu escutava. E eu acho que quando eles vão descendo a sedação, você vai começando a voltar aos pouquinhos, mas você não abre o olho. Dá a impressão que você está um bagaço mesmo, mas você está aceso ali, né? Então é importante isso. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, e tem a ver com tudo isso que eu falei para vocês, está em João 6,42, Evangelho de João 6,42, que é lutando pela nossa família. Uma das coisas que o Senhor me trouxe de volta, e eu tenho certeza que era propósito de Deus, é lutar pela minha família. Porque antes de eu ficar com o Covid e quase morrer, eu cuidava do meu pai e da minha mãe, que moravam lá no litoral. Eu ia uma vez por semana de moto, eu fazia compra de comida, eu fazia compra de farmácia, levava eles no médico, de Uber, e atendia eles, né? E meus irmãos, entre os 3, havia uma animosidade, eles não se falavam. E só eu que atendia efetivamente, assim, né? E o que foi de joia que isso aconteceu? No período que eu estava na UTI, entre a vida e a morte, meus 3 irmãos se acertaram. E começaram a cuidar do pai e da mãe. E eu cheguei a ficar de muleta, logo que eu fui para casa, não conseguia andar direito. O pastor Edson e o Luiz estiveram me visitando lá. Então, assim, foi maravilhoso, porque aquela luta que eu tive pela família começou a dar resultado quando eu estava na UTI, em coma. E depois que eu saí da UTI, eu dizia assim, porque para minha mãe e para o meu pai, eles não falaram exatamente o que havia acontecido. Disseram que eu tinha passado mal, tinha ido para o hospital, mas não que eu tinha quase morrido. Mas, graças a Deus, eles se acertaram e até hoje a gente divide esse cuidado entre os 4. Vale a pena lutar pela família, com Jesus, com Jesus. Em João 6,42, que é um texto assim, bem conhecido, ele diz o seguinte, e diziam, não é esse o Jesus, o filho de José? Acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como, pois, agora diz, desci do céu? Hoje eu quero compartilhar com vocês a luta que Jesus teve pelos seus familiares, com os seus familiares. Você tem que lutar pela tua família, mas Jesus foi exemplo até nisso. Porque quando eles viram Jesus durante 30 anos,
trabalhou como carpinteiro, ele não teve na Índia, ele não teve no Tibete, ele não teve lá no Japão, como ficam falando, não desenvolveu doutrina daquelas religiões, nada a ver. Jesus era carpinteiro, filho de carpinteiro, ele estava trabalhando com o pai lá. E muito provavelmente com 30 anos, segundo os estudiosos, o pai já era falecido e ele herdou a carpintaria do pai. Então ele fazia os móveis, ele, pelo que a gente entende, nesses 30 anos, até os 12 ele teve assim, uma revelação maior, mas até os 30 ele estava na dele, quietão, vivendo sua vida, né, como uma pessoa normal. Só que o fato dele não ter casado até era normal, porque a moça casava com 14, 15 anos, logo depois das primeiras menstruações, porque já podia ser mãe. E os homens tinham maioridade com 30 anos em Israel. Então tem tudo a ver. O fato dele ser solteiro não quer dizer para eles daquela época, ai que coisa, né, fantástica, né? Então quem é rapaz aqui que está solteiro com 30 anos, né, não perca a esperança, você vai casar, Deus tem misericórdia. Mas assim, Jesus, ele era solteiro porque era normal. Ele exibia o RG dele com 30 anos, fazia o CPF dele com 30 anos, era normal. Então, o fato de ele ser solteiro em si não era um problema, porque a maioria dos rapazes da idade dele, né, com 30 anos, eram assim. E interessante que eles conheciam Jesus da carpintaria. Espera aí, mas não é esse não é o carpinteiro que estava lá fazendo os móveis para a gente e tal? Como é que ele está falando que desceu do céu, que não sei o quê, papapá? Mas só que junto com o início do ministério dele, logo depois que ele foi batizado por João Batista, ele teve uma unção, ele já tinha o Espírito Santo, mas ele teve uma unção do Espírito, que é a unção que eu peço para mim, para você, para todos nós, para Deus nos encher com o Espírito Santo dele. Não termos só o Espírito, mas sermos cheios do Espírito Santo. E eles diziam assim, não, esse é outra pessoa, não é possível. Ele é diferente, porque o Espírito Santo havia revestido dele de poder sobrenatural. Então tenha certeza que Jesus teve uma luta grande, mas o Espírito Santo abençoou a luta dele, e nós vamos, sem fazer spoiler, né? Tem pessoas que sabem o que eu estou falando, né? O final do filme, a gente sabe que ele venceu, ele teve vitória. Então, Jesus lutou pela sua família, por quê? Porque ele teve vários irmãos. Naquela época, as mulheres não tinham métodos anticonceptivos, né? Elas não tinham pílula, elas não tinham tabelinha, não tinha nada disso. Elas iam tendo filho à medida que era possível. Então, é muito possível que Maria teve vários filhos, muitos, talvez uns 6, 7, a gente não sabe. A gente conhece 2 que são famosos irmãos de Jesus. Irmãos mesmo, da mesmo pai e da mesma mãe, que é Tiago, e o outro deixa eu ver se eu lembro. É Tiago, o outro me deu um branco agora. Mas eu não lembro direito, mas eu sei que Tiago era um deles. Esses 2 irmãos, um deles se destacou e foi o chefe da igreja de Jerusalém, que era o Tiago, irmão do nosso Senhor, que não era o Tiago apóstolo, que era outro Tiago, o Tiago apóstolo. Então ele era irmão que se converteu mais tarde a Jesus, por Jesus, para Jesus. Então, a luta dele era tão grande, porque os seus irmãos, se todas as pessoas criam, os seus irmãos não criam nele. Ele era Deus, e os seus irmãos não criam nele. Abra a Bíblia lá em João 7,5. É só um pouquinho na frente. João 7,5. E esse texto, ele nos fala sobre justamente essa questão. Por uma questão muito estranha, vamos ver do verso 2, 7, 2 até o 5. Ora, a festa dos judeus, chamada Tabernáculo, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele e os seus irmãos e lhe disseram: deixe esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. 4. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então eu vou ler esse texto dentro de uma perspectiva de um português do século
21, 2023. O verso 2. A festa dos judeus está próxima. 3. Eles falando para Jesus: deixe esse lugar, vá lá para a Judéia. Você quer ser famoso? Você quer aparecer? Você quer ser exibido? Vá para a Judéia. Aqui tinha muita maldade. E eles sabiam que na Judéia ele podia ser preso e morto. Tinha muita maldade nesse texto. No 4, diz assim: porque ninguém há que procure ser exibido, famoso, né, o 4. E contudo, façam o culto. Se você faz essas coisas, se manifeste ao mundo. Apareça. Você quer aparecer? Então vá para o Rio, vá para São Paulo. Lá você vai ficar famoso. Eles odiavam, eles queriam que ele sumisse. Mas é o mesmo ciúme que os irmãos de José do Egito tinham dele. Lembram dessas passagens? Os irmãos de José não gostavam dele. Odiavam ele. Uns queriam matar, outros queriam torturar, outros queriam vender. E os irmãos de Jesus não só não criam, eles odiavam ele. Porque o que eles falaram para ele não é coisa que se fale para o irmão que você ama. Eles queriam ver a caveira dele, literalmente. Que ele fosse morto. E eles sabiam que se ele fosse para lá, ele ia morrer. Então não era só falta de fé. Não é só não crer em Jesus. Eles odiavam Jesus. E daí você fica pensando, se Jesus tinha uma família assim, a nossa é menos ruim, né? Não é? Eu acho que sim. Apesar que você não escolhe família, né? Você cai de paraquedas lá. Mas, ou a cegonha atrás, né? Não sei. Aí, você não escolhe. Mas quando você aceita Jesus, e você começa a ver as coisas erradas, e começa a falar: olha o profetinha, olha o pastor, a pastora, olha a profetisa, dá cenzão para ela, dá cenzão para ele e tal. Porque você virou um santo de uma hora para outra. Até nisso a gente tem que tomar cuidado com os parentes da gente. Tem que ter muita sabedoria. Pedir a Deus sabedoria, porque eles ficam loucos da vida e o diabo toma conta deles para atacar a gente. E muitos de nós acabam perdendo a estribeira. Né? Aqui no 5, nem mesmo seus irmãos criam nele. É verdade. Então a luta de Jesus com a sua família era grande. Outra coisa que ele lutava está em Mateus 12, 47. Eu peço que você abra lá, Mateus 12, 47. E o bônus de me convidar para pregar é que, como eu canso muito do pulmão, eu não posso pregar muito tempo. Aí chega uma hora que eu já começo a cansar, eu tenho que parar. Mas assim, o ruim dos velhinhos é que eles vão ficando muito falantes, né? E eu sou falante, só que estou menos falante por causa do pulmão. Então, em Mateus 12, 47, é uma passagem bem interessante. Vamos ver o 46. A gente falou 47, mas vamos ver o 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. Bom, a sua mãe era gente boa. Os seus irmãos, não. A sua mãe era Maria, mãe de Jesus. Não era, como falam aí, como é que diz? Uma santa que deva ser adorada. Mas ela era uma mulher santa de Deus, sim. Ela teve filhos? Sim. Mas era uma mulher santa? Sim. Porque quando o anjo Gabriel apareceu para ela, ela tinha 13, 14 anos. Imagina uma menina nessa idade, de repente aparece um anjo grandão lá, né, saindo aquela luz e tal. Salve, agraciada, bendita é todas as mulheres. Ela, que é isso? Quem é esse? De onde que ele me conhece? Eu acho que ela teve vontade de rapar o pé e se mandar dali. Daí ele, calma, deixa eu falar para você, que você foi escolhida por Deus, pelo teu coração limpo, puro que você tem. Aí depois que o anjo falou isso para ela, sabendo de todo o pepino que ela ia ter, estar grávida, mãe solteira. Você está entendendo o que eu estou falando? Ela fez uma das orações mais lindas do universo. É o Magnificat de Maria. Uma das orações mais lindas. E você não sabe, mas eu estou te falando, você sabe, está repetindo. As meninas em Israel não sabiam ler
nem escrever. Era tirado o direito delas de serem alfabetizadas. Só os homens tinham esse direito. E você vê uma menina como essa fazer aquela oração, é porque o ouvidinho dela estava em tudo que o pai falava de Deus, em tudo que na sinagoga falavam de Deus. Ela estava ali pegando, com 14 anos. Maria era uma mulher santa de Deus. Então, por isso que eu digo para você, não vamos adorá-la, mas vamos admirá-la pela pessoa especial que ela é. E interessante que na Bíblia tem, eles chamam de tipo, né? Que é uma pessoa no Velho Testamento parecida com a do Novo Testamento. Elias parecido com João Batista, José parecido com Jesus, né? E tem Maria parecida com Ana, mãe de Samuel. Porque a oração que Ana faz depois que ela descobre que vai ser grave, que vai ter um neném, é muito parecida com a de Maria. Compare as duas orações. Duas santinhas do Senhor. Por que não? Né? Duas santas, mas não para ser adorada, né? Para ser admirada. E daí, Jesus, mesmo estando a sua mãe ali, no verso 46, ele diz assim, alguém disse, né? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Ele respondeu, ao que trouxeram o aviso, quem é a minha mãe? Ele não está desmerecendo ela, tá? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aqui talvez ele estivesse bravo com eles. Esses figuras vieram também? No 49. E estendendo a mão para os discípulos, apontando assim, disse, eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é minha mãe. Amém? O sonho dele é que suas irmãs e seus irmãos fizessem a vontade de Deus. Ele sabia que a mãe fazia. O pai com certeza também. Ele sabia. Mas ele queria que, além de crer nele, o primeiro ponto é eles não criam em Jesus. O segundo ponto, eles não faziam a vontade de Deus. Era uma família muito difícil. Talvez eu deva até dizer que a mais difícil que alguém já teve foi a família de Jesus. Porque além deles não crer, eles não obedeciam a Deus. Está aqui, gente. Eu não inventei, está escrito aqui, no verso 50. Meu pai, minha irmã, meu irmão, é aquele que faz a vontade de Deus. Esses que estão aí fora, com exceção de Maria, esses não fazem a vontade de Deus. Então, quando ele fala assim, eu tenho certeza que ele está falando com o coração doído. Ele não está falando com orgulho. Porque se eles não mudassem, eles iam para um outro lugar que não é o céu. É ou não é? Dentro daquela visão que eu compartilhei com os irmãos, só tem mais um texto que eu quero compartilhar. Eu lembro que logo que eles me tiraram da tomografia do pulmão e me levaram para a UTI, eles estavam com aquele embu, que é uma borracha que a enfermeira fica apertando assim no rosto da gente, né? Aí eu estava indo e eu estava vendo assim o teto do corredor e as gurias correndo. Foi em maio de 2021, fazem 2 anos isso. E eu lembro que uma falou para a outra assim, vamos correr, porque tá muito ruim, tá muito mal, né? E eu lembro que quando eu entrei na UTI, eu já estava ou sedado, ou eu não lembro, ou eu já estava perdendo a consciência por causa da falta de ar, né? E a primeira coisa que eu vi, gente, foi uma rua, foi um bairro cheio de gente morrendo, levando tiros, sangrando, gritando, e gente assim, totalmente perdida, sem Deus. Eu vi aquilo e falei assim, meu Deus, eu morri e vim para o inferno. Eu pensei, eu lembro isso muito claramente. Eu pensei, daí veio uma voz e falou assim para mim, clame pelo sangue de Jesus. Eu clamei, no que eu clamei, veio um anjo de Deus, me tirou dali e me levou ao portão do céu. E depois, querendo entender aquilo, que lugar era aquele? O vale da sombra da morte.
eu estarei no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu já estive perto da morte agora, 2 anos atrás. E não é uma coisa boa, gente. Você sentir que o corpo está parando, não é uma coisa boa. Mas o fato de você saber que você tem Jesus é uma bênção. Então esse último texto que está em Atos 1,14. Abra lá sua Bíblia nesse texto. Atos 1,14. Não é um texto difícil de entender, mas é um texto de vitória. Eu gostaria que você gravasse. Eu não sei se você sabia, o muçulmano ele não pode pegar caneta e gravar versículo no Alcorão, né? Se ele fizer isso, ele é preso e morto. Mas eu estou falando para cristãos aqui, não criticando o muçulmano, cada um tem a fé que quer. Mas em Atos 1, no versículo 14, eu gostaria que você pegasse a tua caneta e você grifasse em torno desse versículo, o 13 e o 14, pode ser os dois, o 13 e o 14, e você colocasse uma anotação de lado aqui. Essa vai ser a minha família. Porque aqui está uma família inteira de Jesus convertida por Jesus. Amém? Esse é o spoiler que eu falei para vocês que ia dar aqui. É o final dessa história, é um final maravilhoso. Porque a família inteira de Jesus está ali no Pentecostes, esperando a unção do Espírito Santo. E eu fico pensando, né, porque o Espírito Santo faz parte da Trindade, quando ele desceu, ele dizia assim para Jesus: Jesus, tua família inteira está aqui. Que coisa gloriosa, né? Eu vou encher a tua família, eu vou descer agora na terra, Jesus, e eu vou encher a tua família do Espírito Santo. Que coisa mais linda isso. Você vê a sua família. E quando eu estava na UTI, né, que a gente podia falar por celular, né? Aí eu perguntei da minha mãe para minha mulher, para minha filha, que elas que falavam comigo. Aí eu falei: como é que eles estão? Quem está cuidando deles? Aí a minha mulher falou emocionada assim: Luiz, Cláudia e a Cristina estão cuidando da tua mãe e do teu pai. Aí eu falei: então pode me levar, já que estou no bico do urubu mesmo, né? Pode me levar, que tem 3 cuidando do meu pai e da minha mãe. É um milagre que Deus pode fazer na minha, e eu não sou melhor que você, eu tenho menos ar que você. Posso ser mais alto que você, mas eu sou metade de você. Deus faz e Deus fará na tua vida também, na tua família também. Esse texto é maravilhoso. E pega a caneta, pode grifar lá, você não vai para o inferno se você fizer isso. Diz assim, ó, no verso 12, vamos ver do verso 12. Atos 1, amém, 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 amém? Todo mundo achou? Atos 1, 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, Oliveira, que disse daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. E quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. E o 14, glória a Deus! Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com todos os seus irmãos. Amém? Eu vou ter a minha família no céu. Diga assim: eu vou ter a minha família no céu. Toda a minha família. Jesus é muito claro em Atos 16, através da boca de Paulo. Crê no Senhor Jesus, ele falou para o carcereiro, e será salvo não só tu, mas toda a tua casa, família. Toda a tua família. Eu pego essas promessas e digo: vem cá, pega eu, pega eu, pega eu. Eu quero essa promessa, eu quero essa bênção para mim. E nós vamos lutar em nome de Jesus, como Jesus lutou até o final, para que a nossa família seja salva por Deus. Irmãos, eu estava aqui, era um jardim fantástico, uma coisa maravilhosa, que eu nunca vi na terra. Sabia que no céu a gente sente cheiro, gente?
Eu sentia cheiro. E eu falei para o anjo assim, daí depois eu estava contando para uma psicóloga a visão, ela falou assim, olha, das duas uma, ou você teve uma visão realmente do céu, ou você é um poeta e tinha que escrever livro. Eu falei, eu acho que a primeira, a segunda não. Até porque o meu português é horroroso. Mas a primeira, eu tive no céu. E daí, eu disse assim para o anjo, eu estou sentindo um cheiro de flor, de planta, muito forte, mas agradável, gostoso. Que cheiro é esse? Aí ele me falou assim, esse é o cheiro da rosa de Saron. Esse é o cheiro do lírio dos vales. Esse é o cheiro de Jesus em todo este lugar. Em todo o portão do céu, a gente sentiu o cheiro dele. Aí teve uma hora, quando eu estava para descer, né, para cá, né, eu não queria descer. Sinceramente, não. A minha mulher vai ver esse troço aí. Mas assim, não era por ela nem por eles, né, mas por mim mesmo. Eu falei assim, eu queria tanto ver Jesus, mas na verdade eu ia passar um chaveco, né, em Jesus. Eu ia dizer assim, olha, tudo bem, mas eu já servi, né, o meu tempo lá, deixa eu ficar aqui, deixa eu atravessar o rio, deixa eu entrar. Porque a gente estava no jardim e a gente ministrava na vida das pessoas, eu era ministrado, aí atravessava um rio, e esse rio a gente atravessava andando em cima dele. E do outro lado tinha Jerusalém Celestial, uma cidade fantástica. E eu sabia que meus parentes estavam lá, os que haviam morrido com Jesus, né? E eu falei assim, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero falar com Jesus, mas é aquela coisa, eu quero falar com o gerente. Você é garçom, eu quero falar com o gerente. Aí ele só me abraçou assim, né? O anjo, cara enorme, desse tamanho assim. Ele só me abraçou assim, deu uma risada, tipo assim, pô, você não tem jeito, né? Aí ele falou assim para mim, quando você descer agora, lá na UTI, porque você não está morto, você está vivo. Você vai encontrar Jesus lá. E você vai falar com Ele lá. E Ele estava lá. E Ele estava aqui. E Ele está aqui agora. E tenha certeza, como Ele ganhou a família dele lutando, a família dele não é pior que a tua. É super pior. A tua é pequena, o desafio perto da dele. Eles queriam a morte do irmão. Por ciúme, por inveja, por tudo. Tenha certeza que se Jesus venceu, você vencerá. Amém? Amém. Vem aqui, Will. E eu estou assim também, porque foi interessante que eu tive uma perda do cognitivo, né? Que eu tenho uns brancos assim, dá uns brancos, que quando falta o ar, eu acabo tendo uns brancos. Eu tive na Unimed, desmaiei na Unimed, aí veio um monte de gente e tal, e eu deitadão na Unimed e tupava lá assim, e olhando aquele monte de gente, eu falei, o que é isso? Ela falou, olha, você desmaiou. Daí eu falei, ai meu Deus. E quando eu estava andando de bicicleta, no ano passado, eu vi o ônibus chegando, aquele ônibus articulado metropolitano, e eu bati nele e caí, quebrei o braço. Eu tenho esse braço quebrado por causa desse branco, né? E o meu cognitivo, ele está afetado. Mas, assim, só não está afetado para pagar e para vender. Isso não está afetado. Mas aí, eu achei interessante que quando eu troco o nome da minha filha, da minha irmã, porque a minha irmã mais nova, a caçulinha, a gente criou ela. Eu já era moço, ela era bebê. E a minha filha, eu troco Dani, chamo a Dani de Tina, a Tina de Dani, e assim por diante, né? Daí o pastor falou assim, você falou lá com o rapaz da música? Eu falei, com o Guilherme, sim. Eu falei com o Guilherme. Ele, não é Guilherme, quem é Guilherme? O Will. É esse aí. Mas assim, queridos, apesar de todas essas limitações, eu recebi um pacote do McDonald's meio bichado, né? Mas eu estou feliz. Porque Jesus me trouxe para levar pessoas para Jesus. E nessa oportunidade, esse cântico que a gente vai cantar, ele fala sobre isso. Jesus fazer uma obra na minha vida, para eu ser bênção na vida dos outros. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pedir que o pastor venha até aqui, por favor. E nessa oração, a gente quer pedir ao Senhor
que te use como missionário. Não é lá na Albânia, que já tem gente bênção lá, na Itália, no Japão. Jesus quer você como missionário na tua casa. Amém. E Ele sabe o desafio que isso é. Porque eles falam que nem falaram de Jesus, mas essa aí é crente, esse é crente, é Ele que vai nos levar para a igreja, é Ele que nos vai converter? Não. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te usar para isso. Amém. Amém. Eu vou pedir para você que tem esse desafio em casa, não precisa vir aqui na frente. Aonde você está, fica de pé. Fica de pé, em nome de Jesus. O pastor Edson vai fazer uma oração por você, pela sua família, pela conversão da sua família a Jesus. Amém. Que você possa profetizar dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Que você possa profetizar assim: eu criei e toda a minha casa se converterá ao Senhor. Amém.